Bom, pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês no, no último vídeo que nós gravamos, lá no Capão Seco. Teve uma boa visualização, foi muito legal, tá? Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer também o pessoal que nos recebeu lá no Capão Seco, que foi assim, se tivesse, por exemplo, gravação dos bastidores, vocês iriam ver o quanto a gente conversou de histórias ali de Rio Grande que vocês nem imaginam. Outro detalhe também, tá, é com relação às visualizações, tá? Eu vejo que muitas pessoas visualizam as nossas fotos, os nossos vídeos através do Facebook. Bom, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, tá? Que vocês dessem um chego lá no YouTube e curtissem os vídeos também lá pelo YouTube, tá? E também se inscrevam no canal e tudo mais, porque isso mostra um pouquinho mais pra gente como é que tá o andamento dos vídeos, das pessoas que estão interagindo com os vídeos e tudo mais. Uma série de coisas que o Facebook, que o YouTube pode passar de informações para mim. Só para vocês terem uma ideia, hoje o grupo Fatos e Coisas tem mais de 33 mil pessoas. E o grupo do YouTube não, é pouco mais de 200 pessoas. Tá? Ou seja, não chega nem a 1% do número de pessoas que nós temos no Facebook. Então é um convite para que vocês curtam também a página lá do YouTube, porque essa página do YouTube também está trazendo bastante informações através de bate-papos ali entre eu e a Osana ou vídeos como esse que eu estou fazendo, tá? Bom, então vamos ao... e também tem a nossa página no Instagram, tá? E lá tem fotos que não tem no grupo do Facebook. Então, quem tiver um Instagram, dá uma passadinha lá também. Também tá com o nome de Fatos e Coisas de Antanho, tá? Porque no YouTube tá com outro nome, né? Mas no Instagram tá com o mesmo nome do Facebook. Procure ali, entre ali, tá? No próprio aviso ali do Facebook tá também o link para vocês, se vocês precisarem, se vocês quiserem utilizar o link, tá ali para vocês poderem acessar o Instagram do Fatos e Coisas, tá? Bom, então vamos lá. Esse vídeo, tá? Na realidade, ele está sendo motivado ainda por causa da nossa ida lá ao Capão Seco, tá? Porque lá a gente teve a grata surpresa de conhecer o pessoal, os descendentes do General Neto, que foi um bate-papo muito bom, maravilhoso, tá? Mas acontece que o que tinha sido programado pelo lado positivo acabou não sendo gravado, tá? Bom, então eu resolvi fazer para vocês o vídeo da parte que não foi gravada naquele dia que nós fomos no Capão Seco, tá? Bom, também tem o seguinte, tem um vídeo rolando aí no Facebook. Eu não sei se a pessoa que fez o Facebook é um historiador, se é um pesquisador ou se é só um entusiasta em história, mas o fato é que ele
pegou como um estudo dele o fato dos pais do General Neto e do próprio General Neto estarem enterrados em Bagé, e a partir daí ele começou a dizer que o General Neto é bagéense. Nada contra Bagé, muito pelo contrário, tá? Isso aí eu digo para qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Mas só que, não, não. O General Neto não era de Bagé. Tá? Eu poderia falar de diversos livros, tá? Diversas publicações em que aparece o General Neto sendo citado como nascido em Rio Grande. Tá? Se a gente partir da premissa de que só porque o General Neto e a família dele estão enterrados lá em Bagé, ele passa a ser bagéense, então nós temos que dizer que o Bento Gonçalves é rio-grandino, já que ele está enterrado aqui. Não, de jeito nenhum, né? Mas através desses vários livros, vários estudos, tá? É claro que eu não vou trazer para vocês aqui um monte de livro, para mostrar para vocês um monte de livro. Mas eu tenho aqui do meu lado aqui uma dissertação de mestrado, tá? O nome do rapaz é Matheus Luiz da Silva. A dissertação dele foi apresentada em 2015 na Universidade de Santa Maria e é sobre a vida política do General Neto, tá? Mas no início ele bota aqui, ó, a historiografia do General Neto. E ele começa aqui, ó, corria o ano de 1803, quando Antônio de Souza Neto nasceu na estância paterna, em Capão Seco, distrito do Povo Novo, na atual cidade do Rio Grande. Tá? Não precisa dizer mais nada. Tá? Isso é uma tese de mestrado. Isso aí é assunto finito. Tá? Bom, mais outra coisa assim que eu ia falar naquele dia, tá? É com relação à personalidade do General Neto. Tá? Olha, talvez o assunto que eu vá tratar aqui seja um pouco polêmico, porque na realidade eu nunca li nada, livros, dissertações, qualquer coisa que fale o que eu vou falar, tá? Bom, então vamos partir primeiro da parte que é conhecida. O General Neto, quando pequeno, estudou em Pelotas, né, que na época se chamava São Francisco de Paula, tá? Que era um distrito de Rio Grande também. Tá? Vejam bem, ele nasceu em 1803. Tá? Em 1803, fazia apenas 4 anos que tinha terminado a Revolução Francesa. Pensem bem assim, ó, depois de 10 anos, essas coisas da Revolução Francesa ainda estariam bem vívidas, né? As ideias ali iluministas estariam bem vivas. Tá? E como o General Neto estudava em São Francisco de Paula, tá? Ali ele tinha muito contato com os filhos de estancieiros. E os filhos de estancieiros, em sua grande maioria, talvez para não dizer todos, estudavam na Europa. E também, para não dizer todos, estudavam na França. Tá? Mas é mais ou menos por aí. Praticamente. E os que não estudavam na França, com toda certeza tinham, tá? Que eu acho que são poucos que não estudaram na França,
também tinham contato com as ideias iluministas, porque afinal de contas a Revolução Francesa teve um impacto muito grande, não só na Europa, como no mundo inteiro. Tanto é que nós estudamos ela até hoje, né? E o general Neto tinha contato com essas pessoas, que eles vinham com uma série de argumentos da Revolução Francesa que muitos deles se refletem até hoje em dia. Tá? Então tinha aquela coisa do poder não absolutista, da liberdade, da igualdade, tá? Uma série de coisas que isso aí foram permeando o dia a dia do general Neto. Né? Então vocês imaginem assim, isso numa cabeça de uma criança de 10 anos. Eu estou botando aí 10 anos. Tá? De repente ele pode ter ficado mais tempo, ou provavelmente mais tempo, né? Ali vivenciando essas ideias iluministas. Tá? Bom, tem autores que dizem que ele foi para Bagé aos 18 anos. E tem outros que dizem que ele foi aos 22 anos. Tá? Bom, na pior das hipóteses, ele ainda ficou escutando essas ideias todas por mais 8 anos, a partir do momento que eu estou pegando aqui. Tá? Ou poderia ter ficado escutando isso aí por mais 12 anos. Né? Imagine, é bastante tempo escutando essas ideias. Aí entra a questão, que aí nós vamos dar um salto, né? Vamos já para a Revolução Farroupilha. Aí entra a questão assim, ó. Nessa época, o general Neto, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o seguinte: a Revolução Farroupilha, quando ela iniciou, ela não era uma revolta, uma guerra contra o Brasil. Tá? Ela era apenas um incômodo, tá? Entre, principalmente, os charqueadores com o Império, que na época estava no período da regência. Então não era ainda uma guerra, era apenas um descontentamento. Tá? A data que ficou sendo a data magna da Revolução Farroupilha, o 20 de setembro de 1835, na realidade, ele não marca exatamente o início da Revolução. Tá? Porque a Revolução ela só foi começar mesmo, de fato, no dia 11 de setembro de 1836, que foi no dia em que ocorreu a Batalha do Seival, e que ali o general Neto explodiu em todos os seus pensamentos daquilo tudo que ele vinha absorvendo no período em que ele estudava em São Francisco de Paula, que ele vivia ali em São Francisco de Paula. E foi o momento em que ele disse não a um governo absolutista, porque o governo brasileiro era um governo absolutista. E naquele momento ele declara a República. Ele declara a República Rio-Grandense. Ao mesmo tempo ele também declara a liberdade. Tá? Então vejam bem assim, ó, os pilares da Revolução Francesa eram a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tá? E por trás tinha os governos não absolutistas, porque dentro desses pilares aqui tu vai englobar a liberdade. A liberdade, eu tenho que ter a liberdade de escolher os meus governantes, os meus representantes. Tá incutido aí. Tá? A igualdade está ali na relação de que todos, sejam brancos, negros, índios, são iguais.
E a fraternidade é a forma da gente se tratar, sermos fraternos uns com os outros. Tá? Vejam que, olha a carga política que teve ali naquela batalha, quando findou a batalha e que o general Neto declarou a independência. O Rio Grande do Sul passou a ser um país livre, passou a ser um país democrático por direito, né? e libertou os escravos. O Bento Gonçalves, que de início não era, não se alinhava com esse pensamento, com o tempo passou, principalmente depois que o general Neto declarou tudo isso aí, ele acabou absorvendo esse pensamento. E com o passar do tempo, tá, aí é que a gente vai entrar na parte assim que é uma parte mais especulativa, por tudo que eu já li sobre o general Neto, porque eu não tenho como provar isso através de dados, através de leituras, né? Não tem como provar isso. Isso aí é uma coisa, uma concepção minha de como eu entrei na mente do general Neto. Né? Vejam bem, quando o Bento Gonçalves assume essa ideia da república, da libertação dos escravos e de tantas outras coisas que estava acontecendo fora do Brasil e que o general Neto tinha contato com algumas dessas coisas, tá? Foi exatamente assim, ó, no momento em que o general Neto se torna um grande amigo do Bento Gonçalves. Teve uma coisa, uma frase, um dito que foi feito lá na época, em que dizia que o único homem que conseguia derrotar o Bento Gonçalves num duelo de espadas era o general Neto. E o próprio Bento Gonçalves falou que o melhor cavaleiro que ele já tinha visto era o general Neto. Né? Voltando um pouco no passado, né? Quando o general Neto vivia no Capão Seco, ele participava de corridas de cavalo e nunca perdeu uma única corrida. Né? Por aí vocês vão vendo. Vamos voltar de volta ali para onde a gente estava. Bom, o que eu posso dizer assim, ó, desta amizade entre o general Neto e o Bento Gonçalves? Eu tenho cá as minhas convicções de que muitas das decisões do Bento Gonçalves foram influenciadas pelo general Neto, porque eram ideias que tinham muita característica do pensamento do general Neto, do pensamento iluminista. Então eu acredito que muita coisa que o Bento Gonçalves decidiu, que ele tomou partido, que ele discutiu, que ele debateu, muita coisa dali foi retirada das conversas que ele tinha com o general Neto. Vocês imaginam assim, ó, vocês estão no campo, vocês sabem que no dia seguinte vocês vão ter que partir para um combate, vocês sabem que aquela pode ser a sua última noite de vida, e vocês acham que eles iriam sentar para ficar remoendo isso? Não, eles conversavam qualquer coisa. Tá? E é bem provável que, como eles eram líderes,
que eles conversassem pensando já na questão, não, nós vamos ganhar a guerra, essa batalha, né? E nós vamos ter que tomar tal decisão. E ali conversavam. E nessas conversas, nessas trocas de ideia, com toda certeza, muitas das coisas que o general Neto falou para o Bento Gonçalves, ele absorveu. Ele absorveu e ele aplicou. O que eu digo assim, ó, é que eu acho que nas escolas se estuda muito Bento Gonçalves, e é justo que se estude o Bento Gonçalves, porque ele era a figura mais importante dentro do contexto da Revolução Farroupilha. Mas eu acho que deveria haver um pouco mais de estudo em cima do General Neto, porque ele com certeza é uma figura muito importante, tanto é que está lá, Garibaldi, o Bento Gonçalves e o General Neto. Mas eu acho que deveria ter um pouco mais de estudo em cima do General Neto, para a gente entender um pouco mais essa mente brilhante. Tá? E quando terminou a Revolução Farroupilha, tá? Quando foi assinado o Tratado do Poncho Verde, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês têm que ter, olha, pensem bem, em política, tá? Um Estado, no caso Brasil, não assina um tratado de paz com uma província, que no caso Rio Grande do Sul. Mesmo que esta província esteja em guerra com o Estado, mesmo que esta província tenha declarado a independência, ela ainda pertence ao Estado. E no momento em que o Brasil assinou um tratado de paz com o Rio Grande do Sul, ele reconheceu a República Rio-Grandense. Isso é só para deixar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês. Tá? Não vou falar sobre isso, mas deem uma pesquisada sobre essa parte de direito, que vocês vão ver que o que eu estou falando não está errado. Bom, mas vamos lá. Findou a Revolução Farroupilha, o General Neto vai embora para o Uruguai, chateado com o que aconteceu, e leva junto com ele alguns negros, ou muitos negros, e lá ele cumpre o papel dele de dar liberdade para estes negros. E muitos desses negros ficam trabalhando com ele de forma assalariada e não como escravos. E não porque não podiam ir para outro lugar, não, ficaram com ele porque realmente gostavam da figura do General Neto. E talvez o General Neto não tenha se dado conta de que ali ele conseguiu fazer, naquele momento em que ele foi para o Uruguai, diga-se de passagem, o Uruguai já não tinha mais a escravidão. No momento em que ele foi para o Uruguai, ele conseguiu fazer, ele juntou ali, naquele micromundo dele, da fazenda dele, os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Eu realmente não sei se ele se deu conta disso, mas ele conseguiu. E vocês pensem bem assim, ó, no pavilhão do Rio Grande do Sul, na bandeira do Rio Grande do Sul, está escrito lá: liberdade, igualdade e humanidade. A única coisa que foi trocada foi a fraternidade por humanidade.
Vocês acham que isso aí foi escrito por quem? Se não foi escrito diretamente, foi escrito indiretamente pelas ideias, pelos momentos de discussão e tudo mais. Foi escrito pelo General Neto, direta ou indiretamente. Tá? Bom, no início eu tinha falado da questão dos pais e do General Neto estarem enterrados em Bagé, né? Mas não expliquei por quê. Os pais do General Neto, de fato, tinham terras em Bagé. Bagé, naquela época, pertencia a Rio Grande, tá? Assim como São Francisco de Paula, que é Pelotas, pertencia a Rio Grande, São José do Norte pertencia a Rio Grande. Tá? Rio Grande abrangia toda essa zona aí. Né? E aí os pais do General Neto tinham terras lá, e no momento da morte deles, eles estavam vivendo em Bagé, e por isso lá foram enterrados. E com relação ao General Neto, tá, no ano do centenário da morte dele, ele morreu numa batalha em Corrientes, na Argentina, durante a Guerra do Paraguai. Ele foi, não sei se foi se foi uma das filhas dele ou se foi uma neta dele, doou os restos mortais do General Neto para Bagé, e lá o General Neto foi enterrado. Tá? Mas ele continua sendo rio-grandino. Não é bagiense, não. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Deem aquela passadinha lá no YouTube, tá? Se inscrevam no canal, deixa o like lá, tá? E eu tô devendo um vídeo para vocês ainda. Ele tá aqui no forno. É que eu trabalho mais com fotografia do que com filmagem. Então, o programa para fazer as edições de filmagem, eu ainda não domino ele completamente, tá? Por isso que demora para serem feitos os vídeos. Mas eu não me esqueci que eu estou devendo um vídeo, e é de uma situação bem complicada da história de Rio Grande, tá? Assim que ele estiver pronto, eu coloco ele no ar, tá? Muito obrigado, tá? Obrigado aí pela assistir o último vídeo, pelo bom número de pessoas que assistiu o último vídeo, e até o próximo, tá? Obrigadão.